Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês como eu superei, como eu fiz para superar a dor do luto da minha mãe. Bom, esse assunto é um assunto que é delicado, não tem roteiro, não vou me preocupar com o tempo, porque na verdade eu nunca me preocupo com o tempo. Eu vou compartilhar aqui a história do que aconteceu do início, meio e fim, até o momento que eu consegui superar. Bom, isso porque eu sei que tem muita gente que talvez vá conseguir superar essa dor. E eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está sentindo porque eu já estive no seu lugar. E principalmente nesse período que estamos próximos das festas, é bem complicado. Então, eu vou compartilhar com vocês, nesse momento, o que eu fiz para superar a dor do luto e que possa auxiliar vocês. Bom, não tem como eu começar se eu não falar desde o iniciozinho. Bom, era ano de 2002, mais precisamente ali em novembro, minha avó veio a falecer. E quando foi no ano seguinte, 2003, minha mãe foi mandada embora, foi demitida do local onde ela trabalhou por quase 30 anos, não chegou a 30 anos, há quase 30 anos. Gente, desculpa o barulho, estão passando por motos, eu tô em casa. E às vezes tem uns sem noção que passa assim com a moto fazendo barulho, então, enfim. E minha mãe foi mandada embora desse trabalho esse que ela se dedicou por anos, que ela deu a vida dela por esse trabalho. Então, daqui eu começo essa história, porque a história começou daí. A verdade é que minha mãe nunca conseguiu superar o fato de ter sido mandado embora. Isso porque ela passou por muitas situações. Foi muito pisada, muito humilhada dentro desse local de serviço que ela trabalhou. E quando ela acreditava que poderia ter uma reviravolta, que ela poderia alcançar o patamar que ela já vinha aguardando por muitos anos, eles vão, além de reduzi-la no quadro de funções, logo depois eles mandam ela embora. E ela tinha o sonho de se aposentar através daquela empresa. E a gente sabe, né, antigamente as pessoas faziam longas carreiras. A minha mãe ficou 26 ou 27 anos dentro dessa empresa. E as pessoas sempre tiveram a questão de se aposentar ali, naquele local que ela trabalhou por anos. Isso era uma honra, isso era uma glória para essas pessoas. E quando minha mãe foi mandada embora, ela foi trabalhar em outros lugares, ela foi exercer a função de diretora, inclusive em algumas escolas, mas nada que preenchesse de fato o coração dela. Então eu via minha mãe sentindo que tivesse tomado uma rasteira da vida, sabe? Era o que eu conseguia entender e compreender daquela fase toda pela qual ela estava passando. E aí, logo tempos depois, isso foi 2003 que ela foi mandada embora, por volta ali de 2005, 2006, assim, ela acaba descobrindo que estava doente. Sim, que ela estava doente devido a um câncer de mama.
Minha mãe ficou muitos anos vivendo com esse câncer. E quem olhava nem dizia, gente, desculpa, minha sinusite tá um pouquinho atacada, tá? Mas enfim, dá pra eu gravar aqui tranquilamente. Ela viveu muitos anos ficou tratando, fazia quimioterapia, tudo que vocês possam imaginar. O tratamento, tudo que ela fez foi pelo INCA, que é um dos melhores locais que a gente tem aqui no nosso país, né? É referência, né? Então, ela fez todo o tratamento pelo hospital público, né? Só que a questão toda é que ela nunca conseguiu superar. E, assim, o câncer, né, é uma das doenças mais complicadas, porque a própria pessoa, é como se a própria pessoa se desenvolvesse isso. E ela, com aquela dor, aquela situação toda no meio ao qual ela vivia, mesmo se recolocando em outros lugares, minha mãe sempre foi uma mulher extremamente inteligente, muito sábia, mas nessa questão ela não conseguiu ter forças para poder se erguer. E tudo que eu queria era que ela conseguisse se erguer, saísse daquela situação, que não foi uma situação fácil, apesar de que quem olhasse para ela nem dizia que ela estava passando por uma situação dessa. Minha mãe saía, desfilava, passeava, mas com o passar dos anos, essa doença foi aumentando a gravidade, foi tomando partes do corpo, mas demorou muito, graças a Deus, porque a minha mãe ficou vivendo um pouco mais de 10 anos, mais ou menos, ou quase 10 anos, mais ou menos isso, com o câncer. Depois eu vou fazer a conta direitinho e coloco aqui na edição para vocês. Enfim, quando ela descobriu, que foi em casa através do toque, ela já marcou tudo tal, e a médica logo falou, não, vamos para biópsia e tal, não sei o que. Ok. E ela estava passando por tantas situações que ela já vinha sofrendo com essa questão do trabalho e tinha uma questão também o local que ela frequentava, da religião, que pisava, de certa forma, que a tratava um pouco mal, né? E eu via minha mãe sofrer dentro desse local da religião que ela frequentava. Isso talvez seja um dos motivos pelos quais hoje eu me permito não estar em lugar nenhum. Eu creio em Deus, eu creio em Cristo e vivo a minha vida com a base em Cristo, nos ensinamentos que Ele deixou quando passou aqui na Terra. Bom, só que os anos foram se passando. Quando foi em 2012, né? Eu me casei, abril de 2012 eu me casei. E minha mãe já não estava assim tão legal com a saúde. Mas depois que eu me casei, é como se minha mãe falasse assim, pronto, cumpri a minha missão. Sim. E depois que eu casei, é como se ela fosse meio que se entregando, sabe? Ou talvez já não tivesse tanta força. Não, minha filha está encaminhada, está dentro de um bom casamento. Eu já não tenho mais o que me preocupar. Ela está bem, né? Eu acho que foi o pensamento dela na época, acredito eu. E por que eu acredito? Porque por várias vezes ela falava e tal. E aí, casei em 2012. No ano de 2012, no final do ano, mais precisamente no dia 30 de dezembro de 2012, o meu pai faleceu. 31, né? Na verdade, no dia 30, eu acordei sendo chamada aos gritos, aos berros pelo meu tio,
meus tios, que na verdade veio mais de um, que vieram dar a notícia do falecimento do meu pai e eu, de fato, não acreditei. E eu falei assim, bom, eu preciso me manter forte pela minha mãe. E já tem vídeo aqui onde eu falo do amor que minha mãe e meu pai tinham um pelo outro, né? E quando vira o ano, isso foi 2012 que meu pai faleceu, quando vira o ano, em 2013, março de 2013, mais precisamente no dia 23 de 2013, 23 de março de 2013, minha mãe veio a falecer. E eu vou contar aqui na íntegra uma experiência que eu vivi. Eu vivi ao lado da minha mãe, que foi até surreal, sabe? Foi até surreal. E é quando você consegue de fato perceber que existe um plano que está muito acima de nós. A minha mãe, quando foi ali em março, isso já tinha passado o carnaval, e depois desse carnaval desse ano, ela foi caindo mais ainda. E ela simplesmente foi caindo mesmo, sabe? Já não tava. Já, na verdade, depois que eu casei, ela veio caindo, mas sabe que depois do carnaval ela caiu mais um pouco? Eu nem queria que minha mãe tivesse ido no enterro do meu pai, mas ela quis ir. Enfim, ela quis ir, eu acabei levando, muita gente me criticou, não era para ter levado, mas ela quis ir. E o que eu podia fazer? Então, eu levei. E aí, quando foi em março, ela começou a piorar muito. Naquela altura, o câncer da doença já tinha tomado boa parte do corpo dela, sabe? Ainda não tinha tomado o cérebro, nem a fala e nem todo o movimento, mas já tinha parte dos movimentos, inclusive das pernas, principalmente, que já estavam bem afetadas. E aí ficou uma locomoção muito complicada, sabe? Ela já não estava mais querendo. Antes ela estava ainda de molita, mas foi difícil ela conseguir pegar a molita para poder andar. Primeiro ela foi com a bengala e ela ia escorando do outro lado. Eu super entendo que tem uma questão de vaidade, sim. Sim, minha mãe sempre foi uma mulher, sabe, bonitona, toda, sabe, pra cima. E se ver naquela atual conjuntura não estava legal para ela. Então, tudo que eu pude fazer que estava ao meu alcance, eu fiz. Naquela altura, eu já não, naquele ano, já não estava mais trabalhando, pedi uma licença do trabalho, porque eu precisava cuidar da minha mãe de forma íntegra, né? E aí eu ia com ela pro médico no período da quimioterapia e tal, mas quando foi em março, que ela já foi caindo bem mais após o carnaval, minha Dindinha chegou e falou: Aline, você precisa levar sua mãe pro hospital. E minha mãe me pediu que não me levasse, que eu não a levasse, porque ela queria ficar em casa, ela queria fazer a passagem dela em casa. E eu, o máximo que eu pude respeitar a vontade da minha mãe, eu fiz, confesso a vocês que eu fiz. Teve eu até cheguei a levar minha mãe para o hospital no primeiro momento, porque ela estava muito assim, eu achei que ela estava muito assim, como eu diria, talvez um pouco alterada. Eu não entendo muito da área da saúde, minha área é educação, é TI, eu não entendo. Então, eu nesse dia pedi meu marido para chegar mais tarde e ir conosco, porque minha mãe era muito forte, né? Então, levei. E a doutora, na mesma hora, falou: olha, por mim ela fica aqui internada. E minha mãe falou que não queria ficar. E eu me encontrei numa saia justa de ouvir o que a doutora falava e ter que fazer e pensar se eu faria a vontade da minha mãe e tal. E eu preferi fazer a vontade da minha mãe. Vocês podem me criticar,
Mas eu preferi fazer a vontade da minha mãe. Ela já sabia que ela faria a passagem sob essa doença. Tanto que lá no início, quando começou, ela já tinha me colocado calma, a par da situação que ela acreditava, e eu falei, não, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu sou muito otimista, permito que a minha fé esteja presente a todo momento, e por mais que as situações estejam confusas, conturbadas, por mais que eu esteja passando por um momento, sabe, complicado, difícil, eu permaneço com a minha fé e a esperança de que vai melhorar e que tudo aquilo vai passar e vai melhorar. Só que nem sempre as coisas mudam, melhoram do jeito e da forma como nós queremos. Além da nossa vontade, acima da nossa vontade, mais do que além da nossa vontade, acima da nossa vontade está a vontade do Pai. E a verdade é que às vezes a gente não entende. A verdade é que às vezes a gente não compreende o porquê, os motivos, quais são, o que ele tem para a vida de cada um. E por mais que talvez vocês possam estar até pensando, poxa, você foi egoísta, você queria que tua mãe ficasse. Eu queria que minha mãe ficasse, queria que ela recuperasse. Eu gosto de ver todo mundo bem. Eu gosto de ver todo mundo com saúde. Eu gosto de ver todo mundo alegre, feliz, sabe? Voltar ao passado é complicado. Não é que é complicado, é porque vocês vão entender por que quando eu volto nisso tudo, que faz tempo que eu nem falo mais, né? Vocês vão entender o porquê que eu me emociono. E é uma das coisas que eu vou explicar para vocês, né? Enfim. E por mais que vocês me julguem, eu sim, voltei com a minha mãe para casa. Voltei, isso deveria ser uma quarta-feira, se eu não me engano, quarta ou quinta-feira, assim, mais ou menos, voltei. E ali fiquei com a minha mãe até o final de semana, né, em casa, e ela foi decaindo. O que acontece? Tudo que a doutora falou que iria acontecer, aconteceu. A minha mãe, para ir pro banheiro, já estava bem mais devagar. Minha mãe usava um aparelho chamado Rote, que é móvel, eu não sei se ainda é assim que se chama, mas era um Rote que ela, né, tirava e tal. E ela chegou a falar que havia engolido o aparelho. Aí eu falei, pelo amor de Deus, e coisa, aí chamei, né, as pessoas da minha família, né, que são da área da saúde, minha Dindinha, que no caso é irmã dela, minha prima, que é filha da minha Dindinha, que é da área da saúde, chamei, vieram, aí conversaram comigo no canto, não tem como esse aparelho atravessar a goela, não tem como. A questão toda é que a doença já tá começando a afetar o cérebro, tá no início. Aí tá. Eu fiquei ainda assim, porque eu não entendo nada da área da saúde. Não entendo. E eu fiquei assim, pô, será que é? Pô, mas minha mãe tá falando. E nos meus olhos, minha mãe ainda tava lúcida, totalmente lúcida, porque ela conversava e tal. Mas eu comecei depois reparando que tinha algumas coisas que falhavam, minimamente, mas falhavam. E aí, chegou ao ponto de, quando foi na terça-feira, eu tive que voltar com ela pro hospital, porque ela começou a ficar muito pior do que já estava. E
eu queria poder ajudar. Eu queria poder fazer alguma coisa. E quando eu retornei com a minha mãe para o hospital, a única coisa que a doutora soube falar eu avisei que ela tinha que ter ficado e tal, e eu falei para a doutora, faz o que a senhora pode, faz o que está ao seu alcance. Aí eu lembro que eles botaram minha mãe na maca e correram com a minha mãe, e ela falou, daqui a gente cuida. E eu falei, eu vou ficar aqui, eu não vou embora. Como não fui embora, fiquei. Ela, não, tem que ficar porque sua mãe não pode ficar sozinha e tal. Minha mãe ficou internada. Aí eles botaram tudo, né? Botaram morfina. Minha mãe já, nessa altura, minha mãe já estava tomando morfina, porque a dor era grande. Ela sentia muita dor e nem lembro a quantidade de remédio, mas era mais de 4 remédios por dia de morfina. E ela precisava disso para poder ficar bem. Calma aí, gente, eu tô ouvindo alguns barulhos aqui da vizinhança. Eu vou fechar a janela para não atrapalhar o vídeo. Enfim, naquele período, né, eu fiquei lá com a minha mãe e eu só rezava. Eu só rezava pedindo a Deus que Deus olhasse por aquela situação, que Deus olhasse pela minha mãe, que Ele desse a cura da minha mãe. Mas como eu falei, a nossa vontade é uma, mas a vontade do Pai é outra. Ele sabe o tempo de tudo e para tudo, ainda que a gente não entenda. E eu sempre falei que seria a coisa mais complicada, mais difícil para mim seria viver sem a minha mãe. Porque boa parte da minha vida eu fui criada só pela minha mãe, porque meus pais haviam se separado, eu ainda criança. E eu achava que eu não saberia viver longe da minha mãe. Porque minha mãe sempre foi e continua sendo, na verdade, um exemplo para mim. Um exemplo de mulher de força, de garra, de superação. Porque tudo que eu já vi minha mãe passar e não desistir, por mais das dificuldades que ela tivesse que atravessar, ela não desistia. Ela não desistia de alcançar o objetivo dela. E ali, naquele momento, eu me senti, enquanto minha mãe estava ali no hospital, eu fiquei com ela de acompanhante, e ela ficou num quarto. Assim que ela chegou, tinha uma paciente, mas aí logo depois essa paciente foi retirada. E ela ficou no quarto sozinha. E eu me senti extremamente impotente. Ali tinha sido a primeira vez que eu me senti impotente. Impotente porque, primeiro, que eu não entendo nada da área de saúde. Impotente porque eu não podia fazer nada. Eu tinha que aguardar. Eu tinha que esperar o movimento que os médicos fizessem, porque eles estudaram para isso, eles eram as pessoas e são as pessoas que Deus capacita para estar ali cuidando de outras pessoas. E eu sei que eu me senti muito impotente. E a minha força era rezar, era orar para Deus. Então, dia e noite, eu rezava, eu levei o terço, né? Eu rezava o terço que minha mãe gostava muito, muito. E eu rezava o terço. Rezava com ela. A gente cantava. Na verdade, eu cantava mais, né? Só um minuto, gente. Então, eu só rezava. Só um minuto. Então, eu só conseguia rezar, eu só conseguia orar. Era ali que estava a minha força. Porque era o que eu podia fazer, orar para Deus. Pedir que Ele intercedesse pela minha mãe, naquele momento.
E mesmo assim, aí quando, rezando, quando foi na quinta-feira, minha mãe teve uma melhora. Aí eu fiquei tão feliz, tão grata pela melhora que minha mãe teve. Aí fui compartilhar com uma das irmãs da minha mãe, que é da área da saúde, mas já desde essa época ela já estava aposentada. Aí ela falou assim, olha, essa melhora, quando o paciente melhora assim, é porque o paciente vai fazer a passagem. Foram as palavras dela. E aí, eu falei assim, que isso? Nossa, tal. Achei aquilo, né, um absurdo, mas minha ignorância, o meu não entendimento, como eu já falei, da área da saúde. E assim, isso na quinta-feira, durante o dia ela havia tido a melhora. Aí quando foi de quinta para sexta à noite, nessa altura, minha mãe já não estava mais falando. Então, quando eu conversava com a minha mãe, eu pedia para ela responder através dos olhos, piscando o que ela queria e tal, enfim. E aí, quando foi na quinta noite, por volta ali de umas 10 e pouca assim, a equipe de enfermagem, né, passou, que na verdade foi uma enfermeira, passou para ver medicação, procedimento, né, ver medicação, se estava ok, papapá. Viu a medicação e depois falou assim, tá tudo ok com vocês? Tá tudo ok. E minha mãe estava no quarto, né, eu era a única paciente do quarto, e eu estava ali de acompanhante do lado dela, tinha um sofá que reclinava, não virava cama, mas ele dava aquela reclinada, tipo poltrona do papai, sabe? E aí ela falou, posso apagar a luz, tal, não sei o quê? Eu falei, pode. E eu tava sentada assim, do lado da janela. E a janela tava com a persiana arreada, né, que tava fechada. O quarto tava todo escuro. Absolutamente todo escuro. E eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu nesse momento. Depois, eu custei ainda a dormir, eu rezei, comecei a rezar, como eu fazia todas as noites. Rezei ali com ela e tal. Aí tomei benção. Benção, mãe, durma com Deus. Até amanhã e tal. Aí fechei os meus... Fui dormir, né? Deixei minha mãe dormir. Mas eu ainda não tinha pego no sono. Aí fiquei assim, deitada, né? Esperando que ela fosse dormir. E fiquei fazendo um carinho nela, assim, no braço dela e tal. Pra ela poder dormir. E porque minha mãe sempre foi muito carinhosa comigo. Minha mãe sempre foi de fazer muito carinho em mim. Então eu fiquei fazendo carinho nela, carinho na cabeça e tal. Aí peguei uma coberta, me cobri, né? E aí ela já, meio que já tava já dormindo, início do sono. Quando eu fechei os meus olhos, eu senti aquele clarão assim, se abrir. Quando eu abro os meus olhos, tinha um clarão nos pés da maca onde minha mãe tava, da cama que minha mãe tava. E um clarão, uma luz azul que refletia ali naquele ponto. E naquele ponto tinha um casal. Um homem e uma mulher. A mulher, os dois, ambos vestidos de branco. A mulher, loura, com cabelo por aqui, assim, mais ou menos. O homem, branco, tava com aquelas túnicas, acho que é túnica o nome, né, que de manga comprida e calça comprida, branca. E a túnica dele passava do joelho. E ele tava com o cabelo todo assim para trás, como se tivesse passado um gel.
E eles estavam com as mãos assim, empunhadas, sabe, para minha mãe. E minha mãe tava de olhos abertos, assim como eu também tava, e eu fiquei surpresa com o que eu vi, porque eu nunca tinha visto o que eu vi ali naquele momento. E eu fiquei assim, estarrecida. E ao mesmo tempo feliz, que eu falei, a ajuda que nós pedimos chegou. Deus mandou os seus intercessores, seus anjos, porque eram duas pessoas que eu vi ali. E não, gente, a porta estava trancada. Não adianta vocês tentarem, entrou alguém. Não, não. E outra, e sem contar a luz, que a luz estava desligada, tinha uma luz azul que refletia sobre os dois. E eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, a senhora está vendo o que eu estou vendo? Se a senhora estiver vendo, pisca 2 vezes. Minha mãe piscou. Eu falei, eu não tô louca. Eu não tô louca porque eu tô vendo. E eu falei, eles vieram nos ajudar, vieram trazer a bênção que a senhora precisa. Veio trazer a cura que a senhora precisa. E foram mesmo. Só que não do jeito que eu pensava, não do jeito que eu imaginava, porque eu imaginava que depois, sei lá, de alguns dias, uma semana, no máximo um mês, minha mãe ia sair daquele hospital curada, andando. Sério, gente, era o que eu pensava. Mas eles foram preparar a minha mãe. E eu na hora não tinha entendido, essa é a verdade. Só depois que eu fui entender e conversando com a Medinha, porque a Medinha é espírita, ela é até hoje, frequenta, né, enfim. E aí eu descrevi totalmente, né, o casal que eu vi. Mas aí eu falei, caramba, que bom. E aí eu dormi tranquila, porque a ajuda havia chego. Dei um beijo na minha mãe, eu levantei, abracei minha mãe, dei um beijo. Segurei na mão da minha mãe. E eu fiquei tão feliz, tão grata, porque o auxílio havia chegado. E aí, dormi. Aquela foi a noite que eu dormi assim, com o coração mais tranquilo, sabe? O coração tava mais tranquilo, tava mais em paz. E eu sei que vocês estão me vendo emocionar. Hoje eu consigo falar. Tive época de não conseguir falar. E foi um momento que foi marcante, sabe? E aí, quando foi no dia seguinte, naquela noite, foi uma noite de temporal, era março, chuva de março. E caiu um temporal. Minha mãe estava no INCA ali de Vila Isabel. E caiu um temporal ali, é uma região com muitas árvores e tal, enfim. Naquele dia, no dia seguinte, né, que aí já era na sexta-feira, metade da equipe do hospital inteiro não conseguiu chegar para assumir o seu plantão, porque teve lugares do Rio que estava cheio, que teve enchente, teve lugares que teve desabamento de árvore, inclusive lá no bairro mesmo. Então, assim, foi um verdadeiro caos até para quem estava lá conseguir sair naquele horário da manhã e fazer a troca de plantão. E tiveram alguns profissionais que não conseguiram chegar. Então, naquele dia, o hospital começou a operar com um número reduzido e o pessoal que estava ali de plantão só poderia sair quando a outra pessoa da equipe chegasse para render, né? Porque não pode deixar, por mais que dê o horário, a pessoa não pode deixar
a equipe, né, não pode deixar o coisa vazio, enfim. E aí quando foi de manhã, eu fiquei aguardando o médico passar, porque o médico tinha dito que no dia seguinte ele passaria para poder falar, né, conversar comigo, ver como é que tava, porque no dia anterior havia tido uma melhora do quadro da minha mãe, né. Então ele ia passar na sexta-feira de manhã para conversar comigo. E aí, como houve essa situação toda, inclusive o médico que iria, e isso quem iria fazer era o médico da noite anterior. E o médico do dia não tinha conseguido ainda chegar. E aí começaram a chegar uns casos muito sérios, muito graves lá no hospital, e o médico teve que atender e tal, então não conseguiu passar. E nisso eu custei aí tomar café. Eu levantei, tomei benção à minha mãe, aquela coisa toda, me arrumei, tomei um banho, que no quarto onde minha mãe estava tinha banheiro também. Então, me arrumei, tomei um banho e tal, e fiquei aguardando. Aí nisso veio a menina da equipe da enfermagem do dia anterior ainda. Aí ela falou, nossa, você ainda não foi, ainda tá aqui? Ela, porque aconteceu isso, ela explicou o que havia acontecido, e que a colega dela queria render, ela ainda não tinha conseguido chegar, e metade da equipe não tinha chego ainda no, no hospital, e boa parte teria que ficar por ali. E ela falou assim, olha, nossa, eu tava aguardando a fulana chegar, que ela falou o nome da menina, tava aguardando a fulana chegar para eu poder dar o banho na sua mãe, mas eu acho que ela não vai conseguir chegar. Ou se chegar, vai chegar muito tarde, e é bom que a sua mãe tome banho logo agora de manhã. Você me ajuda a dar o banho nela? Eu, claro, claro. E aí, nesse dia, eu ajudei a moça da enfermagem a dar o banho da minha mãe. E foi o último banho da vida dela. E ali eu ajudando, e aí eu brincava com a minha mãe, né? A gente tinha uma coisa assim de brincar e tal, e eu brincando. Depois que ela acabou de dar o banho na minha mãe, ela falou, olha, se eu fosse você, eu ia tomar o seu café. Deixa a tua mãe aqui, eu fico aqui um pouquinho com ela, que eu tenho que passar medicação, não sei o quê. E depois você volta. Eu falei, não, vou ficar aqui aguardando. Aí ela passou a medicação, saiu. E eu fiquei. E o médico veio? Não. Aí eu perguntei a ela, a moça que ia te render já chegou? Pelo visto não, né? Que tu ainda tá por aqui. Ela, menina, ainda não chegou, tal, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. Mas ela, você já foi tomar teu café? Eu falei, não, não fui não. Eu ainda vou continuar por aqui. Eu sei que eu fiquei, que isso era cedo, né? No hospital tudo começa cedo. Isso era cedo, era por volta já de umas 6 e pouca, 7 da manhã. E ali, eu não fui tomar café e fiquei. Eu sei que quando foi por volta ali de umas 9 e pouca para 10 horas, assim, mais ou menos, aí veio a mesma menina da equipe da enfermagem, ela falou, a outra não conseguiu chegar, porque é onde ela mora, tá assim, tá assado, não sei o quê, papapá. Nisso eu liguei pro meu marido e falei, como é que tá? Conseguiu chegar no serviço? Ele, não, cheguei, tô no serviço, tá tudo bem, não sei o quê. Tá, liguei pro meu marido. Aí ela falou assim, menina, vai tomar café, vai lá tomar o café. Vai lá na cantina tomar o seu café. Eu falei, não vou não. Não vou não, vou esperar, porque eu tenho medo do que eu descer, o médico passar. Aí ela já sabia que minha mãe só respondia pelos olhos, né? Aí ela perguntou, a senhora não fica bem se ela descer? Aí minha mãe disse que ficaria bem. Aí eu falei, não, mas eu não quero deixar minha mãe aqui sozinha. Eu não quero deixar assim. Mas sabe o que a menina... Hoje eu entendo, é como se Deus mandasse aquela menina falar, não, vai, porque é melhor que você não esteja no momento presente que a sua mãe tiver que fazer a passagem. E ali, eu não queria, eu tava com o coração apertado demais. O coração tava muito apertado.
E eu não queria deixar minha mãe de jeito nenhum. É como se eu já estivesse sentindo que ela faria a passagem. E eu ainda falei assim com a minha mãe. Engraçado, mas eu tô sentindo um aperto no coração. Eu nunca... Quando, assim, é fato. Se eu sentir esse aperto no coração, eu sei que alguém tá fazendo a passagem. Porque eu tive outras experiências sobre isso. Eu falei, eu não tô confortável de ir tomar café, eu prefiro ficar sem tomar café do que... Aí a menina, vai lá na cantina. Eu sei dizer a vocês que a menina insistiu tanto, que aí ela saiu. Aí eu fiquei aquela e veio o negócio assim, não vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada, tua mãe vai ficar bem. Veio o negócio, uma voz assim, né, um pensamento falando assim. Aí eu perguntei assim à minha mãe, se eu descer a senhora vai ficar bem? Aí ela pisca o olho pra mim. Aí ela, se a senhora for ficar bem, a senhora pisca o olho. Se a senhora não piscar, eu vou entender que a senhora não vai ficar bem. Aí ela piscou, dizendo que ficaria bem. Aí eu falei, a senhora tem certeza? Se a senhora tiver certeza, pisca de novo. E ela piscou de novo. Aí eu falei assim, eu fiz isso mesmo, esse estala-beiço assim. Tá bom, eu vou lá rapidinho, eu não vou me demorar. Foi o que eu falei pra minha mãe, eu não vou me demorar. Eu vou vir tomando café até no meio do caminho, mesmo sabendo que não pode. Mas eu não quero deixar a senhora aqui sozinha. E eu desci. O elevador, como havia faltado luz, não sei o quê, o elevador não estava funcionando 100%. Eu fui de escada. Eu fui de escada mesmo. Na época eu era mais nova, não estava nesse corpo que eu tenho agora, eu era bem mais magra. E aí eu falei assim, tá, eu vou. Aí desci, cheguei na cantina, fiz o meu pedido rápido. Tanto que eu peguei porque já estava pronto ali na hora. Eu sei que a cantina, do nada, que não estava cheia, começou a encher, começou a ficar cheia de gente, todo mundo fazendo pedido ao mesmo tempo. Aí eu já tinha pago a menina, falei, nossa, vocês estão demorando tanto que eu não quero nem mais tomar café. Isso já tinha passado 5 minutos que eu tava lá embaixo, mas pra mim a demora já era de tipo 20, 30 minutos. Aí eu falei, olha, se vocês não me derem, eu vou subir e depois eu venho mais tarde buscar o café. Não, já vai sair, já vai sair. Daqui a pouco assim, eu sinto um aperto, uma dor no coração. E eu senti que minha mãe estava fazendo a passagem. E aí eu falei, eu não quero mais café nenhum. Pode ficar com café. Eu saí correndo, subindo as escadas do hospital, correndo às pressas. Aí teve um enfermeiro que já sabia, eu estava ali há dias, né? Calma, menina, não corre, você tá correndo muito. Eu preciso ver minha mãe. Mas na verdade eu acho que ele já sabia, porque tipo assim, quando acontece um falecimento no andar, eu acho que eles avisam todo mundo e tal. Aí ele, calma, o enfermeiro, calma. Eu falei, não, eu preciso ver minha mãe. E soltei, ele tinha me segurado no braço e eu soltei e saí correndo. Aí daqui a pouco me deparo com uma outra enfermeira, que minha mãe tava no terceiro andar, se não me engano. Segundo, terceiro andar. Aí nisso eu me deparo com uma outra enfermeira quando eu tô subindo as escadas. Aí ela vira e fala assim, ei, calma aí, você não é a filha da moça que tá lá no quarto? Eu falei, sim, sou eu sim. Eu tô correndo porque eu quero ver minha mãe. Eu tô sentindo um aperto no coração, eu quero ver minha mãe. Não. Não vai pro quarto agora não. Quando a mulher falou, não vai pro quarto agora não. Aí eu falei, Senhor Jesus, vem comigo. Aí me levou pra psicóloga. Eu quero ver minha mãe. Aí como eu comecei a ficar nervosa, eu quero ver minha mãe. Eu quero ver minha mãe. A psicóloga, calma, a gente precisa conversar. E aí ela falou, olha... Aí eu falei, minha mãe faleceu, não é? E vocês estão tentando me enganar, que vocês não sabem como dizer, porque eles viram como eu sempre fui com a minha mãe, como eu sempre fui muito presente.
o carinho, o amor de estar ali com ela. E aí ela falou assim, a sua mãe faleceu. E eu sei que eu comecei a gritar. E eu falei, eu quero ver minha mãe, eu quero ver minha mãe, me leva. Ah, não pode, não pode, eu preciso ver minha mãe. Eu só vou acreditar que vocês estão falando a verdade se eu ver minha mãe. Se não, eu vou ligar pra polícia, porque eu já tava já, assim, e minhas coisas estavam todas dentro do quarto e não podia coisa. Aí falaram que o corpo da minha mãe ainda tava lá dentro do quarto. E que ainda não tinham levado pro necrotério, não tinham nem tampado, nem posto não, já tinham posto um lençol por cima, já tinham. E aí a enfermeira, na hora que eu fui entrar, ela tirou o lençol e o corpo da minha mãe ainda estava quente. Eu abraçava e beijava, chamava, tentava fazer com que ela voltasse, que ela respirasse. Eu pedi o médico para dar aquele choque, né, de retorno. Eu sei que eu fiquei muito desesperada. Aí eles pegaram as minhas bolsas, porque eu nem lembrei de bolsa, nem lembrei de documento, de nada. Aí levaram lá pra assistente social. Aí ela, calma. Aí eles foram me dando água. Você tomou café? Eu falei, não, cheguei a comprar, mas senti um aperto no coração, voltei. Enfim, eu sei que Deus cuidou de mim. Ele foi muito cuidadoso, porque ele nem permitiu que eu visse o momento, porque ele sabia o quanto eu sofreria. Então eu sei que ele cuidou de mim, sei que ele cuidou também da minha mãe, porque eu sei que ela estava sofrendo. E ele viu que chegou o momento dela de fato descansar ao lado dele, que é o descanso dos justos, né? E ele permitiu que ela fizesse a passagem. E eu sei dizer a vocês que meu mundo caiu ali naquele momento. Meu mundo caiu, eu fiquei sem chão. Eu falei, eu não sei o que eu faço mais da minha vida. Eu sei que naquele momento eu liguei pro meu marido, que era a pessoa que estava da minha família mais próxima, para chegar mais rápido. Porque meu marido estava no centro da cidade, então ele largou o serviço, avisou no serviço e ele foi correndo ao meu encontro. E aí eu fui ligando, né, para as minhas tias, né, informando a situação. E aí eu pedi para que elas avisassem a todas as pessoas que pudessem avisar, porque eu mesma não tinha cabeça para avisar. Eu sei que eu chorei muito. E eu ainda não estava acreditando naquilo tudo. E eu falei, Senhor, não é possível, porque assim, nós às vezes somos ignorantes, e eu fui ignorante. Eu fui ignorante. Eu fui egoísta, porque eu não percebi ali naquele momento, eu só pensei em mim. Eu não percebi que minha mãe precisava descansar, sabe? E aí quando meu marido cuidou de toda a documentação e tal, e foi até rápido, graças a Deus, foi rápido, como estava no hospital, foi tudo muito rápido. E aí minha Dindinha logo depois chegou e falou, ó, não falei com você? Se você não traz pra cá, ela iria fazer a passagem na sua casa, não sei o quê. Por um lado, minha Dindinha tinha razão. Mas eu também, como filha, eu queria fazer a vontade da minha mãe, sabe? Eu não sei se vocês vão entender, mas eu fiz o que eu pude
E como filha única é até complicado, porque você não tem ninguém para consultar, a responsabilidade é toda sua. Se você agir certo, parabéns para você. Se você agir errado, né, a culpa também é sua. E ali meu marido resolveu tudo, tal, quando foi na hora do velório. Eu sei que naquela noite nem dormi. Nem dormi. No dia seguinte já era o velório e enterro. Que foi logo no sábado seguinte. Né? Ela faleceu na sexta, no sábado já era velório e enterro. Porque à noite, aqui no Rio já não faz mais questão de velório e tal. O corpo tinha chego na própria sexta-feira. Eu sei que aí eu não consegui vir para casa. Aí meu marido me levou para casa da minha tia, no primeiro momento. Nessa época minha sogra era viva e minha sogra... Isso aí eu tenho... Minha sogra na época ajeitou, né? Minha tia falou, você quer ficar aqui e tal. Mas sabe, olhar para as minhas tias e saber que eu não ia mais poder ver a minha mãe. Isso para mim foi muito complicado. Eu falei, não, eu vou lá para os meus sogros, porque era na mesma rua, sabe? Esquina com esquina. Minha tia morava no prédio da esquina, de um lado da rua e do outro lado da rua, que é na mesma rua. Do outro lado da rua, meu sogro mora até hoje lá, que minha sogra se foi, mas meu sogro tá lá ainda. E aí, nós fomos, ok. Quando foi no dia seguinte, no dia do velório, a minha dindinha chegou pra mim, e minha tia também. Mas mais minha dindinha. Aline, você não pode chorar. Que lá dentro do cemitério, que eu não chorasse. Pra não carregar nada de ruim. Enfim, pra eu me conter, que eu era a pessoa que estava ali responsável pela situação. Eu falei, eu sou responsável quando eu não tenho cabeça. Aí ela falou, não, você é, porque você é filha da sua mãe. Então você é responsável, você tem que receber as pessoas. Não chora por conta disso, que pode pegar uma energia ruim, alguma carga negativa, coisa, por conta de cemitério e tal. Eu sei que, na verdade, minha Dindinha quis me ajudar. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Que tudo que ela fez foi me ajudar. Eu não tenho dúvida disso. E ela me ajudou da forma como ela, de fato, podia me ajudar. Porque ela já havia passado por essa experiência e ela atravessou assim. Mas eu sei que ao longo dos dias eu também não podia chorar. Eu tinha que enxugar a lágrima e olhar para frente. Só que não dava. Era minha mãe. Não era qualquer pessoa. Era minha mãe. A minha mãe. Não era mãe de ninguém, era a minha mãe. A minha mãe. E foi um buraco, um vazio que se abriu. E que por mais eu sei que Deus não nos abandona. Mas sabe, aquela pessoa que você convive desde o dia que você começou a ser gerada no ventre dela. E você saber que você não vai estar mais ali com ela. Não vai ter mais o carinho, o afago. Você não vai ter mais. Não vai poder abraçar. E tudo mais, né? Convivência, carinho. E é como se o meu choro tivesse sido silenciado. Porque as pessoas só falavam, não chora.
Não chora. Eu não sei de onde tirar essa frase. Não chora. Porque mesmo depois, eu entendi o que a mediunidade tentou fazer, que foi me proteger, né? Naquela circunstância, mas mesmo depois do acontecido, depois que tinha passado, outras pessoas, não nem a mediunidade não, outras pessoas chegaram, não chora, você não pode chorar. Você não pode chorar, você é forte. Só que às vezes a gente precisa chorar, às vezes a gente precisa de um ombro. E eu falava da dor que eu estava sentindo. E eu falava, vocês não têm ideia o que é perder uma mãe. E muita gente que ainda tinha suas mães olhava assim pra mim com um absurdo. Tipo, que isso? Sabe? As pessoas não falavam em palavras, mas falavam em gestos, em olhares. E eu senti até que um pouco como se as pessoas estivessem menosprezando um pouco da minha dor, sabe? Invalidando o que eu estava sentindo. E aquilo me doeu muito. Muita coisa. Muita coisa. Vocês não têm noção do quanto. E eu sempre falei para as pessoas, não é fácil. Não é fácil. Porque eu estava tendo que lidar, eu ainda não tinha nem superado a dor do falecimento do meu pai. Porque, eu não sei se mas eu acredito que eu falei no início do vídeo. Minha mãe faleceu antes mesmo, faltando 7 dias para completar 3 meses de falecimento do meu pai. Minha mãe faleceu. Agora, dia 30, meu pai faz 12 anos de falecido. E assim, não foi nada fácil. Nada fácil. Porque eu ainda estava vivendo um luto. E, desculpa, mas sabe, um pancadão que dão, pra eu não falar o palavrão. Deram um pancadão. É como se tivesse tirado meu chão, meu esteio. E eu via os olhares das pessoas que, tipo assim, que sabia que de fato minha mãe era a minha fortaleza. E era. Eu nunca tive vergonha de falar, porque quem tem mãe de verdade como eu tive, quando eu digo mãe de verdade, uma mãe que participa da tua vida, uma mãe que te apoia, uma mãe que te incentiva, que faz das tripas aos corações por você. Quem tem uma mãe de verdade sabe que não mede esforços pra te ver bem, pra te ver feliz. Quem tem uma mãe de verdade sabe que não é fácil. E eu falo pra vocês, foi uma dor muito grande. E ali eu ainda não tinha superado a dor do luto do meu pai. E já tive que viver com o segundo luto, que ainda estava doendo muito. E a dor aumentou. Porque o pai dói sim. Mas da mãe dói muito mais. Dói muito mais. Eu confesso a vocês que eu levei 7 anos. 7 anos para poder superar essa dor do luto. Isso porque enquanto eu fiquei ouvindo as pessoas falarem que eu tinha que superar, que eu não podia chorar, que eu não podia pôr para fora, e o vazio que me consumia, e eu tentei preencher esse vazio de tudo quanto foi forma. Esse sobrepeso que eu tenho aqui não foi à toa. Na verdade, aqui ainda é consequência, porque eu estava maior do que eu estava agora. Eu entrei numa depressão,
muito, 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 muito forte, em que eu cheguei a pesar 140 quilos. E eu não falo com orgulho. E ainda assim, Deus estava cuidando de mim, porque Ele não me desamparou em momento algum. No meio daquela dor tanta, e eu tinha o sonho de entrar para trabalhar na rede da FATEC, que é uma rede de ensino técnico aqui do Rio de Janeiro. E eu lembro que quando eu fiz a inscrição, minha mãe ainda estava viva. E minha mãe falou, minha filha, ela estava bem, estava conversando ainda, lúcida, totalmente normal. Em janeiro desse mesmo ano que ela faleceu, eu fiz a inscrição e fui passando pelas etapas de seleção, que teve prova e tal. Aí ela virou e falou assim, minha filha, você vai passar, eles vão te chamar, você vai trabalhar lá. Aí eu falei, ai mãe, que bom, não sei o que. Aí ela virou e falou assim, que ela não sabia se ela ainda estaria ali, que ela acreditava que ela não estaria mais aqui, em vida. Eu falei, para com isso mãe, besteira, isso foi em janeiro. Quando foi em março ela faleceu. E ela falou isso no dia... Eu fiz a inscrição entre o dia 12 e dia 13, quando a gente teve essa conversa. 12 e 13 de janeiro. Sendo que ela fazia aniversário dia 6 de janeiro, dia de Reis Magos. E sendo que ela foi registrada no dia 13, então sempre comemorava. Tanto que nesse ano a gente ainda conseguiu fazer um bolinho para ela. Foi simples, humilde, mas ainda teve alguma coisa. E eu sei dizer a vocês que foram 7 anos de luto. E enquanto eu não me permitia colocar para fora tudo que eu estava sentindo, enquanto eu não olhei para minha dor, eu não consegui superar. Então, como você pode superar a dor desse luto? A primeira coisa é olhar para essa dor que você está sentindo. Não faça pouco caso, não menospreze. E aí você levou 7 anos, como você pode estar falando? Porque não foi fácil. E para cada pessoa tem o seu tempo. Respeite o seu tempo. Respeite o seu processo. O meu levou 7 anos. Eu gostaria que tivesse levado menos? Sim. Mas cada um tem um tempo de ação e reação para as coisas na vida. E o meu foi esse. Eu sei que daqui para frente, as pessoas da minha família, que eu vou poder apoiar. E vão passar mais rápido, porque já me viram passar. No caso, estou falando das minhas primas, enfim. Mas eu sei que não é fácil. Então, olha primeiro para essa dor. Olha para a sua dor. Não tenha vergonha, e mesmo que as pessoas continuem falando que você não pode chorar, chore o tempo e todas as vezes que você precisar. Sim. Chora, porque chorar você limpa o teu coração. Chorar é uma forma de você externar, limpar o que tu tá sentindo, que tá doendo. E quando você guarda, é muito pior. É muito pior. E aí, quando a gente guarda, vai se refletir de diversas formas. No caso meu, refletiu na depressão. Eu trabalhava, gente, eu lembro que nessa época, eu pedia assim aos meus alunos, quando dava o horário do intervalo, e às vezes eu não queria descer, aí vai lá, compra um salgado para a professora. Aí salgado e tinha que ter o chocolate, tá pensando que eu comprava um chocolate, era 4, 5. Nessa época eu pedia meu marido para comprar para mim barra de chocolate, tá pensando que era uma? Às vezes era 3, 4 barras de chocolate que eu comia num dia. E não é, hoje a barra de chocolate diminuiu, na época as barras eram mais largas, maiores. E eu comia sozinha. E se meu marido pensasse em pegar um pedacinho sequer, eu falava, não, não pega.
Eu até brigava com ele e ele falava assim, Aline, come isso tudo. E eu falava, eu preciso. Porque a dor que eu estava sentindo era muito grande. Era muito grande e eu não tinha nada que me fizesse preencher aquela dor que eu estava sentindo, que era forte. E aí eu... Deixa eu abrir aqui a janela, gente. E aí eu falo pra vocês, chore o que vocês precisarem chorar. Chore, bota pra fora. Então a primeira coisa que eu fiz foi olhar pra minha dor. Depois, chorar tudo aquilo que eu não pude chorar. E aí teve um final de semana que eu sentei, chorei. Como se não tivesse amanhã. Chorei. E pedi a Deus para que me ajudasse a sair daquela daquela situação. Então, terceira coisa, peça a Deus o auxílio. Ele já está cuidando de você. Mas exponha para Ele a vontade que você quer superar aquilo. Permita que, não só pedir, mas também permita que Ele limpe o seu coração. Permita que Ele reconstrua a sua vida. E tente entender o porquê que aquilo tudo teve que acontecer. Sei que não é fácil a gente entender os planos de Deus, mas tudo tem um motivo. Às vezes vão levar anos para você entender por que chegou aquele momento. Por que aquela pessoa, aquele ente querido que você tanto ama, teve que fazer a passagem? Vai demorar? Às vezes vai. Mas eu falo para você, permita-se colocar para fora, permita-se ouvir teu coração. Botar para fora o que você tá sentindo, sabe? Isso é importante demais. Depois, que é importantíssimo você fazer, depois que passar o tempo, né, dos 7 dias, desfaça dos objetos pessoais da pessoa, principalmente se você morava com a pessoa, porque ficar olhando vai trazer muita dor. E outra coisa que eu também fiz foi guardar as fotos. Porque quanto mais eu olhava para as fotos que nós tínhamos, né, que ficavam, gosta de quadros, né, foto, então quanto mais eu olhava para as fotos e tal, mais me trazia lembranças e ainda estava tudo muito recente. Então eu precisei tirar naquele primeiro momento, eu precisei guardar as fotos. E eu deixei guardado, não, porque ele já faleceu, acho que não tem muito sentido. Quando eu sinto saudade, que eu quero ver alguma foto da minha mãe, eu pego um álbum de fotos, e aí eu mato a saudade, né? Enfim. Então, tirar os objetos pessoais e fotos é importantíssimo para você poder conseguir superar esse momento de dor. Depois, outra coisa que eu fiz, que eu acho que eu não comentei, mas naquela fase em que minha mãe começou a cair e tal, que eu tinha levado ela, primeiro momento, para o hospital, e a doutora falou, olha, por mim ela já ficava aqui e tal, mas ainda bem que eu não fiz, porque ela ia ficar um mês lá internada e ela não queria, eu trouxe ela para casa de volta. Então naquele período a minha mãe já não aguentava mais subir escada, a minha casa é de 2 andares, ela não aguentava subir escadas. Então o que eu fiz? Eu mesmo já estando casada, minha mãe dormia na sala e eu dormia na sala com ela. Então eu dormia no sofá e os móveis estavam todos absolutamente novos. Quando depois foi logo assim, não consegui fazer de cara, sabe? Depois de 3 ou 4 meses após o falecimento da minha mãe, eu falei pro meu marido, olha, eu vou precisar desfazer dos móveis todos da sala.
não vai dar para ficar com nenhum, nem com televisão. Porque foi o momento mais complicado da dor dela. Foi quando a dor se intensificou, então não dava. Então eu doei os móveis. Fui doando tudo. Fiquei com a sala pilada. A minha sala não tinha um móvel para poder falar. Vamos sentar. Não. Fiquei sem nada na sala. Mas me trouxe paz. Óbvio que depois eu vi a sala vazia e me deu aquela coisa, né? Mas depois a gente foi comprando coisas novas para colocar no lugar. Mas eu fiquei um bom tempo sem móveis. E quando eu tirei os móveis, porque eu olhava para o sofá, apesar de novo, mas eu lembrava da situação. Minha mãe ficava no sofá grande, que era mais confortável, eu ficava no pequeno. É óbvio que eu não dormia direito, mas era o que eu podia fazer naquele momento. Como também ela não ia conseguir ficar no chão, minha mãe era uma mulher forte, eu não ia conseguir levantar ela, eu não tinha esse corpo todo que eu tenho agora. E eu era bem mais magra. E desfazer dos móveis me trouxe um pouco de paz. Porque todas as vezes que eu chegava em casa do serviço, eu me deparava com os móveis. Às vezes eu tinha um dia bom no serviço, sabe? Porque aí eu voltei a trabalhar, porque eu pedi licença da escola. A escola depois retornou comigo. Minhas turmas retornaram para mim. E aí, graças a louvado seja Deus, eu agradeço muito, 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 muito a Deus. Abaixo de Deus, os profissionais que estavam na escola, né, que tiveram esse carinho, essa consideração por mim, porque muitas escolas aí talvez não fariam o que eles fizeram por mim. E aí, simplesmente eu doei. Doar me trouxe um pouco, não, me trouxe paz. Doar os móveis. Então, tinha dia que eu chegava do serviço, e olha que eu não trabalhava todos os dias. E quando eu estava em casa, me dava uma certa tristeza, sabe? Porque eu ficava olhando, ficava lembrando. E eu falei para o meu marido, eu prefiro ter a sala vazia do que ter os móveis com as lembranças que estão me doendo. Senão eu não vou conseguir reerguer, eu não vou conseguir levantar. Então, ele me ouviu e a gente fez a doação dos móveis. Essa escola em que eu estava durante todo esse processo, que minha mãe ficou fazendo tratamento e que veio até a questão do falecimento, chegou um tempo que eu não conseguia mais ir para a escola, porque na escola também me trazia lembranças, porque às vezes eu tinha que sair correndo para vir para casa, para poder ficar com a minha mãe, enfim. Então eu pedi demissão dessa escola, pedi demissão e segui, porque se eu ficasse lá eu também não conseguiria me reerguer, eu não ia conseguir me recuperar. Então pedi demissão dessa escola, apesar de gostar muito de estar lá, mas, sabe, não fazia mais sentido, porque as lembranças estavam muito, muito, muito afloradas, estavam muito fortes. Então eu pedi para sair dessa escola. Outra coisa que é bem bacana é você dar um tempo para o seu coração. Você dar um tempo para o seu coração. Respeita o tempo do seu coração. Vai ter dias que você vai querer ver fotos, veja. Vai ter dia que você vai sentir vontade de chorar, chore. E aí, nesse processo, eu ainda tinha algumas coisas aqui que eu não queria desfazer, que era muito a minha mãe. Despertava a personalidade dela, as características. Minha mãe era professora também, minha mãe foi diretora de escola, enfim. E além disso, minha mãe fazia trabalho social. Então, nesse trabalho social, ela cantava com as crianças, né? Tinha o coral. Então, eu custei desfazer das coisas. Aí depois eu peguei tudo, mas isso quando chegou aos 7 anos.
Porque essas outras coisas eu fui fazendo antes, tá? Saí do trabalho, eu fiz logo com um ano. Um ano após o falecimento da minha mãe, eu fiz. Fiz a saída, pedi a saída da escola. Os móveis foram após os 3 meses de falecimento, enfim. Mas desfazer dessas coisas do coral que ela tinha nesse projeto social e tal, e livros que ela gostava de ler, né, porque minha mãe tinha mestrado, né, eu só consegui fazer depois de muitos anos, que foi quando chegou aos 7 anos. Eu lembro que foi quando eu dei um basta, eu falei assim, chega. E Deus falou pra mim, tá na hora de você levantar. Agora eu quero que você levante. Agora eu quero que você se recupere, que você tenha uma vida inteira para você viver. E eu não quero mais ver você assim. Você vai desfazer disso tudo. Eu lembro que quando eu me permitia a me desfazer, eu fui separando. Algumas coisas eu joguei fora. Minha mãe tinha muita coisa, como professora tinha muita coisa. Aí eu fui jogando fora o que era para jogar fora. Algumas coisas eu devolvi lá pro projeto lá. Que eu já não estava mais participando. Assim, eu fui saindo de lugares que me davam dor, me traziam lembranças fortes e pesadas, né? Nessa época, nessa altura do campeonato, eu só ainda não tinha saído. Não, eu já tinha não tinha. Não, tinha. Eu tinha saído já até do local espiritual que minha mãe frequentava e que eu ia também frequentando. Nessa época eu já tinha até posto roupa, que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. E assim, quando eu desfiz, eu tinha um armário assim vertical, com várias coisas da minha mãe. Quando eu desfiz, eu falei assim, agora eu superei. Porque você sente, é um processo. Então, assim, viva o seu processo. Permita-se viver o seu processo. O seu processo não vai ser igual ao de todo mundo. Aqui eu estou compartilhando com você coisas mínimas que você pode fazer. No início, deixa de frequentar os lugares que vão te trazer lembranças, porque dói muito. Dói muito. Só quem passou por tudo isso, só quem teve uma perda assim sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado. Então, evite frequentar determinados lugares que te faz lembrar. Eu confesso a vocês que eu fiquei um tempo, de verdade, gente, sem conseguir frequentar a minha família, que no caso é a família da minha mãe, porque a família do meu pai eu não tenho tanto contato assim. E eu não conseguia, porque eu olhava ali para as minhas primas, meus primos, cada um com as suas mães respectivas e eu sem a minha. E olhava para minhas tias e aquilo me dava uma dor, me trazia uma tristeza. Eu lembro que teve um dia das mães que minha gente já me chamou, olha, eu vou fazer uma feijoada aqui, vem pra cá, não sei o quê. Eu sei que ela me chamou com todo carinho, com todo amor, mas eu não consegui ir, porque eu só passei na casa dela, nem entrei, isso no final da noite. Peguei um potinho de feijoada e levei para casa para poder comer. E eu passava, desde então passei a passar o Dia das Mães lá com a minha sogra. Por quê? Porque minha sogra não ia me trazer lembrança. E Dia das Mães, minha mãe passava com as irmãs e aí todo mundo junto, eu ficava lembrando. E um dia minha prima veio me perguntar, poxa, desde que sua mãe faleceu, você não conseguiu? Eu falei, por conta disso. Não consigo passar, porque eu olho, eu lembro. Ah, tá. Não, mas você tem que superar. Eu falei, você nunca passou por isso, graças a Deus. E eu espero que Deus permita que você não passe, ou que demore muitos e muitos anos para você passar. Até porque eu quero as minhas tias aí ainda por muitos anos, né? Porque é um esteio, né? É uma força, é um esteio.
E as pessoas vão te julgar. Entenda que vão te julgar. Vão julgar se você está sentindo, se você não está sentindo sua dor, se isso, se aquilo, mas ninguém está sentindo a dor que você está sentindo. Então, permita viver no teu tempo, seguir o seu processo. Cada um tem uma etapa. Não se compare. E a relação que você teve com a sua mãe é diferente que as outras pessoas tiveram. E eu confesso a vocês que tem amigas minhas que maltratam, sabe? Às vezes a mãe são grossas e eu fico assim olhando. E às vezes eu falo, poxa, fulano, não faz isso não. O dia que você não tiver ela, é que você vai sentir. E até o meu marido mesmo ficava, não, mas você tem que superar, você tem que superar, você tem que superar essa dor. Eu falei, você não sabe o que eu tô sentindo. O dia que você passar, aí você vem conversar comigo. Eu sei que depois que minha mãe faleceu, 5 anos depois minha sogra veio a falecer. E aí, ele falou, eu falava com você, mas eu sei o quanto é complicado. Mas assim, o homem, ele foi criado a não sentir, foi criado, né, a ser mais fechado, então eles acabam superando bem mais rápido. E é isso, gente. Esse vídeo já ficou muito mais longo do que eu esperava. Mas essas são as formas das quais vocês podem superar a dor de vocês. Permitem-se sentir e colocar pra fora. E quando bater a saudade, vai lá, pega foto, olha. É saudável fazer isso. Porque é uma pessoa que é importante pra você. E eu digo porque embora ela esteja em outro local, né, já tá com Deus, ao lado de Deus, mas foi ela que te deu a vida, foi ela quem te colocou no mundo, foi a sua mãe que te gerou os 9 meses, foi a sua mãe que te deu a luz, foi a sua mãe que cuidou de você do início, desde o início, né, que te colocou ali no trilho, indo para a escola. Normalmente são as mães que ensinam muitas coisas, não é que os pais não ensinem, mas boa parte as mães estão muito mais presentes na vida dos filhos. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo possa ter te auxiliado. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.